Bem-vindos ao canal Minuto do Comércio Exterior. Falaremos um pouco sobre comércio exterior, relações internacionais e negociações internacionais nesse canal aberto a todos, onde podemos debater, discutir e entender um pouquinho mais o que o comércio exterior pode mudar na vida das pessoas. Após a vinheta, hoje falaremos sobre um tema muito interessante. Há 3 anos atrás, enquanto eu era diretor de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Ciesp, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, participei de uma entrevista muito atual para os dias de hoje. Se for pensar 3 anos atrás, muita coisa deveria ter mudado. E a gente vai discutir tópicos dessa entrevista que não mudou nada e que pode alterar o dia a dia de todas as pessoas. Vamos à minha vinheta, depois iniciaremos com essa entrevista e posteriormente à entrevista falarei um pouco sobre os tópicos onde nós podemos ver que nesses 3 anos de governo nada foi feito e é um momento que a gente precisa pensar um pouco com as eleições aí tão próximas e um segundo turno tão apertado. Não é um momento e nem um canal para discutir política, porque cada um tem a sua, cada um vota no seu candidato, escolhe o seu candidato. O que nós devemos ver é o seguinte: há 3 anos atrás, num programa de TV onde discutíamos algumas coisas sobre o comércio exterior, e que não mudou nada, e até vamos, nesses tópicos, fazer algumas colocações do que aconteceu nesse período. Entrevistados de hoje no estúdio, o diretor regional do Ciesp Bauru, Domingos Malandrino, e o diretor de Comércio Exterior do Ciesp São Paulo, Andrei Valério. Professor Duda Trevisan conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Tudo bem? Boa tarde, Duda. O André, eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui na TV Prever, né? O Domingos é figurinha carimbada aqui. E já há semanas eu estou pedindo para que a Ciesp fosse agendada. Realmente, por tudo que está acontecendo hoje no mercado aí, parece-me que a crise vai ser irreversível, vai envolver o Brasil essa vez. É a mesma crise, mas nesse desdobramento eu não vejo, na minha ótica, ninguém melhor do que o pessoal do Ciesp, Fiesp, para colocar isso aí. Chegou talvez a hora do Brasil, embora a gente tenha algumas defesas importantes. Mas antes de entrar até nessa crise que está aí, eu gostaria de ver a opinião dos dois. O que acharam da visita da Dilma lá nos Estados Unidos, onde o mundo todo faz referências elogiosas à nossa presidente. O André é o diretor de comércio exterior do nosso Ciesp. O André está há 3 anos em Bauru. Daqui a pouquinho você fala um pouquinho da sua empresa, até porque 3 anos ainda você é relativamente novo, não é como o Domingos, que faz 70 anos que nasceu em Bauru já, entendeu, né? Como é que você viu a visita da nossa presidenta lá fora? Duda, eu fico muito feliz com a visita da presidenta lá fora, porque na realidade ela mostra um pouco do que é o Brasil hoje. É um pouco complicado, que sempre falaram que o Brasil ia ser a bola da vez, até que um economista disse dos BRICS, e nos BRICS ele incluiu o Brasil como um país em desenvolvimento. Eu acho que hoje não é mais um país de desenvolvimento, mas já sim um país desenvolvido. Então ela indo fazer a abertura na ONU prova que na realidade o nosso país é a bola da vez, sim. Temos que tomar cuidado um pouco realmente com a crise, como a gente começou falando, só que não pode deixar a crise parar o país. Isso é o que é mais preocupante, e eu acredito muito que foi excelente a abertura da Dilma na ONU. Mas essa colocação de aumentar o IPI para carros importados, isso está sendo criticado por alguns setores e elogiado por outro. Já não é uma forma de se defender um pouco da pressão que os produtos importados estão fazendo no Brasil?
Duda, a gente está com essa medida, a gente favorece um pouquinho também a indústria argentina e a indústria mexicana automobilística. Porque na realidade eles têm acordo com o país onde eles não vão sofrer com esse IPI, é o valor que foi. Mas a indústria argentina e a mexicana, se eu não estiver enganado, ninguém melhor que você para falar, 60% das peças deles são compradas no mercado brasileiro, dos carros deles. Na realidade são compradas no mercado brasileiro, só que a fabricação do carro é lá. Então você tem a perda de mão de obra. Na realidade é uma coisa que a gente tem que pensar muito também nisso, porque na realidade a gente precisa do trabalhador. A desindustrialização atrapalha porque a gente não tem o trabalhador. Então se você pegar hoje e falar assim, é super importante o trabalhador, e você vai acabar favorecendo sim essas indústrias. Existem até setores que poderiam ter sido feito antes o caso do IPI, antes do automóvel. Na realidade eu tenho lido matérias, tenho ao longo da semana analisado muito isso, e o pessoal já começa a brincar que a gente volta ao tempo das carroças. Isso que eu fico com medo, realmente, eu não acredito que a indústria nacional de carros não vai subir o preço delas. Vai subir com certeza. Já anunciaram isso. Esse aqui é o problema. Vai subir. Vai anunciar. E em segundo lugar, não investir em tecnologia, como você falou. Eu estou protegido agora, não preciso nem investir em tecnologia. Onde vai parar o dólar? Diz que já está 1,85 hoje já. Se eu soubesse, rapaz, eu tinha vendido o prevê e comprado um dólar um mês atrás. Ou então você não tinha ido para a Europa gastar lá, né? Duda, acho que ninguém esperava. Na realidade dá um salto de 1,71 no começo da semana. 1,60. Mas há 3 dias atrás, falando de 1,71 e hoje está 1,85, ninguém esperava isso. Na realidade deu um salto muito grande. Eu acho que bate rapidamente os dois. Vai chegar nos dois. Só queria fazer um parênteses aqui para a história da energia, Domingos. Se eu não me engano, a nossa energia é a terceira mais cara do mundo. A primeira mais cara do mundo. Duda, como a gente vai competir com o importado se o nosso custo de produção já na energia é um dos mais caros do mundo? E a mais barata em geral. O maior juros do mundo, impostos. A maior taxa de impostos nós só perdemos da Noruega, só ganhamos da Noruega, da Suécia, que também eles não têm indústria. Aí né? A gente culpa o chinês. É verdade. Na realidade, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é acertar a nossa casa. Para depois você poder começar a querer bater em alguém. É verdade. Duda, o pessoal está investindo em dólar. Senão não tinha dado essa alta do dólar que deu. Está todo mundo comprando em dólar. O cara só perde no dólar. Né? Com toda a crise nos Estados Unidos, o dólar é uma proteção. E aí você pega a Europa nessa crise que está. Se eu tenho o euro, eu vou trocar o euro pelo dólar. Eu faço essa comparação diariamente na empresa, que é o valor do euro com o valor do dólar, eu fico analisando durante o dia. Você consegue ver que o euro não está disparando quando está disparando o dólar, ele está se mantendo quase, e o dólar cada vez mais subindo. Então, na realidade, o que a pessoa faz? Se lastreia numa moeda que é uma moeda confiável como o dólar. Para a gente no Brasil, isso não é ruim, porque você consegue, a nossa moeda estava muito valorizada, então a gente não tinha competitividade lá fora. A gente acabava não competindo com o nosso produto no exterior, porque o valor dele não é interessante. O único medo que dá hoje, você falando assim, nossa moeda desvalorizando do jeito que está, com certeza em algumas coisas nós vamos ter a inflação. Mas a cotação melhora, né? Melhor, desde que tenha gente comprando. Entendeu? Então, os caras estão duros lá fora. Os caras estão duros lá fora, como você vai conseguir exportar se não tem ninguém comprando? E aí a gente começa a ter o problema do seguinte, o que o Domingos estava dizendo, a gente exporta commodity. A commodity, ela é fixado o preço dela em dólar. Então, na realidade, o que acontece é que você vai começar a ter inflação nos alimentos. Isso é uma coisa que vai acabar acontecendo. O Adriano do Jardim Ouro Verde gostaria de saber o que o senhor acha das indústrias de automóveis que estão no Brasil. Todas elas são de fora e o nosso dinheiro não permanece no país. O senhor incentiva uma indústria brasileira como a Gurgel, que por falta de incentivo não deu certo? Responde essa, André, você. Na realidade, a gente estava falando no começo da crise, quando teve a crise, as indústrias brasileiras que seguraram as indústrias lá fora, a indústria automotiva. Eu acho que tem que incentivar sim a indústria brasileira, essa é a nossa bandeira do CIESP, a gente prega por isso, e tem que tomar um pouco de cuidado até onde, como o Domingos falou, até onde vão os interesses
para que as coisas sigam do jeito que estão seguindo. O Pedro Valentim pergunta: é lógico que o Brasil, embora esteja mais preparado economicamente, pode sofrer alguma sequela da grande crise que está ocorrendo no mundo. No entanto, tem que se afirmar que houve crises muito menores que essa e quase quebraram o Brasil em governos anteriores, inclusive com aumento brutal de desemprego e falta de investimentos sociais. Concordo com você, mas nem por isso nós temos que fechar os olhos para a crise que está aí e falar, vai ferrar, mas Nós estamos livres, nós não estamos vacinado livres. contra isso. Pedro, a crise está chegando. Fala disso, a bolsa desabando. E aí, Andrei, você que é um homem de comércio exterior, eu, graças a Deus, dono de escola, só tem carteira. Só é carteira, lousa e... Duda, o capital que vem para a Bolsa hoje é um capital especulativo. Então é o dinheiro que vem de fora e coloca aqui no Brasil para fazer um investimento. Esse é um dinheiro que já foi taxado e eu acho que deveria ser mais taxado ainda, a criação de um imposto em cima desse dinheiro que vem de fora só para especulação. A Bolsa caiu, está caindo no mundo todo a Bolsa por causa... O maior medo hoje com essa crise é a recessão. É a recessão e todo mundo parar de comprar, consumir e acabar virando uma bola de neve. Na realidade, só queria falar um pouquinho, se as pessoas escutam a gente falando na crise, pode se assustar e parar. Não, vamos parar e vamos dar uma parada. A gente não pode que isso aconteça, isso não pode acontecer. Tem que trabalhar. Na realidade, o Brasil está cheio de oportunidade, está cada vez crescendo mais. Você pega hoje o nosso norte e nordeste com uma demanda de tudo o que é produzido, tudo está sendo consumido, então não pode parar. Eu, como empresário, esse ano estou montando mais 2 escritórios, 2 filiais da empresa, porque não pode parar, a gente tem que continuar. Então não é porque tem crise que vamos frear o consumo, vamos fazer essas coisas. Na realidade, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado. Na realidade, prestar atenção no que está acontecendo, mas não frear o consumo. Domingo, Andrei, obrigado pela presença. Obrigado. Domingo, Obrigado. pela presença. Boa tarde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista e eu marquei alguns tópicos para discutirmos um pouco nesse vídeo sobre o que falamos em 10 de 2011, que é engraçado, algumas coisas que foram colocadas na entrevista que eram preocupações e acabaram não alterando em nada. O primeiro tópico que eu listei foi sobre a visita da Dilma, que estamos ali felizes falando da visita dela a uma conferência internacional e dizendo que o Brasil seria a bola da vez naquele momento como um país dentro dos BRICS. Infelizmente, essa crise internacional que assombrava o país na época acabou vindo para o Brasil. A gente teve um período crítico em 2012 e não teve um crescimento ou uma alteração nisso, e muito pelo contrário. Se for ver hoje dentro dos BRICS, nós somos o país que está mais atrasado e menos desenvolvido. Uma coisa que relatávamos na época, o governo tinha acabado de lançar uma medida do aumento do IPI para os carros importados, para defender a indústria automobilística nacional e fazer com que houvesse um incremento nas vendas e uma melhora na produtividade. 3 anos passaram, eu não vejo mudança nisso, muito pelo contrário, nós vimos esse ano algumas empresas colocando trabalhadores em férias coletivas, não houve incremento nas vendas e o importado não deixou de entrar no país. Então a gente vê que não foi uma medida salutar, como diversas outras propostas pelo governo, para frear a importação, fazendo com que não houvesse a desindustrialização no país, e que desde aquele primeiro momento eu não achava interessante essa legislação e não achava que isso fosse mudar alguma coisa. E foi verificado que nada dessas medidas que foram impostas alterou o cenário da importação. Nós tivemos a maior queda na balança comercial nos últimos meses e a importação continuou, mesmo com um dólar extremamente alto, especulativo, e não foi isso que alterou o cenário da exportação ou produção nacional. Um outro tópico interessante que nós vemos ali, nós estávamos achando um absurdo o dólar a 1,85 e todos acreditam que cada vez o dólar mais alto pode incrementar as exportações
e fazer com que a produção industrial dê um boom, exploda. Eu não acho que é por aí. Não acho que é o dólar que deixa o nosso produto não competitivo. O que deixa o nosso produto não competitivo é falta de infraestrutura, é falta de investimento do governo, é falta de incentivos fiscais, é falta de competência mesmo, e não uma moeda que vai acabar atrapalhando os nossos produtos. Temos o dólar hoje a 2,47,2 e não vemos uma alteração nas exportações. Estamos ao meio de uma especulação numa eleição e não são esses valores que vai fazer com que a indústria exporte mais. Sim, na realidade, se nós formos perceber, temos hoje um container, se você precisar mandar sua mercadoria para a China, que te custa $500, e um frete rodoviário do interior do estado de São Paulo até o Porto de Santos custando R$ 4.500, o que acaba tornando inviável uma exportação. Dependendo do valor agregado do produto, você acaba tendo um custo elevado. Hoje, o Brasil continua sendo um grande exportador de commodities, mas a gente não recebe o que vinha recebendo antes, porque caíram o preço das commodities. Temos hoje diversos indicativos que mostram que somos primeiros exportadores em diversos produtos, mas se for ver em valores, hoje não está tão atraente assim. Continuamos tendo a energia mais cara do mundo, o que é relativo à infraestrutura e o que acaba baixando a nossa comodidade, nossa competitividade. A crise econômica mundial continua batendo na porta de todos e eu acredito que isso vai durar um bom tempo, um bom período. Mas cabe ao governo fazer ajustes para que essa crise não venha atingir o dia a dia das pessoas. Muitas pessoas podem perguntar, mas o que o comércio exterior pode se envolver no meu dia a dia? Em tudo. A gasolina hoje que nós utilizamos é importada, o trigo que faz o nosso pão é importado, tudo isso vem no nosso dia a dia atrapalhando a nossa vida. Você vê hoje que lá atrás, quando falávamos naquela entrevista de inflação, a inflação hoje está fora de controle e o governo veio falar para a gente parar de comer carne e comer ovo. Eu não estou aqui novamente falando propaganda política para ninguém. Eu acho que tanto o governo A quanto o governo B têm as suas responsabilidades e nós estamos num momento agora decisivo para falar concordo com isso ou discordo disso. Devemos exercer a nossa cidadania e votar em quem quer que seja, mas escolhendo aquele que possa fazer o melhor para o país. No próximo vídeo do Minuto do Comércio Exterior, esse foi um vídeo mais ou menos, o primeiro vídeo do nosso Minuto do Comércio Exterior, e foi um vídeo onde eu quis fazer essa colocação de uma entrevista que foi feita 3 anos atrás, trazendo ela para os dias de hoje e ver que muita coisa não mudou. Nos próximos vídeos do Minuto do Comércio Exterior, vamos colocar alguns tópicos e discutir durante um período aqueles tópicos e ficar à disposição dos nossos telespectadores, se podemos dizer assim, nesse canal do YouTube. E vamos estar colocando no próximo vídeo uma coisa muito interessante que para aquelas pessoas que importam, verificarem como fazer travas para o dólar para não acabar atrapalhando. Muitas pessoas que trabalham com comércio exterior acham que a importação é um problema e que a importação venha a ser uma coisa ruim para o comércio exterior. Não, muito pelo contrário. Aquela importação que é feita de produtos, de matéria-primas, insumos, para colocação na fabricação de produtos nacionais e depois colocação no mercado, essas importações são extremamente bem-vindas. E aquelas importações que nós fazemos para importar, industrializar e depois exportar, o drawback são mais bem-vindas ainda, porque geram mão de obra no Brasil. Então, no próximo vídeo, no nosso Minuto do Comércio Exterior, nós vamos estar postando um vídeo explicando um pouquinho como fazer para você fazer travas no dólar quando você faz uma importação. Nós tivemos um período agora que o dólar está flutuante, numa flutuação muito alta de um dia para o outro, e acaba, se você tem uma mercadoria embarcada, te prejudicando na hora que essa mercadoria chega no Brasil e acaba alterando todos os seus custos. Então nós vamos explicar um pouco como podemos fazer para nos precavermos desses problemas. Agradeço a todos por terem assistido o nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com os amigos, e se gostou, dê o joinha.